Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa No Gulag, que a gente faz aqui as nossas entrevistas, trazemos o pessoal aqui para o Gulag para passar aperto aqui, para ver como é que o negócio é complicado. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Olá, criptomaníacos! Olá, criptomaníacos! Fala, Peter, tudo bem? Eu estou também com um chazinho de pêssego aqui também. Pronto, aí sim. Será que é pêssego ou é cerveja? Ninguém vai saber. Ou uísque, né? Ninguém sabe. Ó. Fica aí, fica no ar. Vocês, cada um fica com a sua ideia aí. Bom, Guilherme, é um prazer enorme ter você aqui no canal. Realmente a gente já bate um papo há muito tempo aí, mas aqui, né, pela primeira vez aqui batendo um papo ao vivo mesmo, muito legal. E me fala, quem é Guilherme Renault? Como é que é a sua história aí? Como é que você se ligou em criptomoedas? Conta aí um pouco o que é você. Bom, vamos lá. Eu sou o Guilherme, eu tenho o canal Criptomaníacos, né, que é um canal focado em criptomoedas. Tem que agradecer muito, Peter, porque você é um dos meus ídolos no meio libertário, né? Eu como todo mundo, né? Eu comecei como liberal e depois migrei para libertário ali por, 2016, muito devido principalmente ao Rafael Hyde, lá do Ideias Radicais, me ajudou muito a me tornar um libertário. E na sequência eu conheci o seu canal lá no início, quando você ainda fazia aqueles vídeos teóricos, que para mim são sensacionais, obras de arte. Eu ficava pensando como é possível fazer um vídeo com tamanha qualidade, né? Porque realmente convence qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E foi ali que eu comecei realmente a me tornar um libertário, ali por 2016 mais ou menos. E os seus vídeos, assim, até me faziam pensar na época. Eu não tinha nem filho na época, não tinha filha na época. Eu falava, poxa, que bom seria se tivesse uma escola que ensinasse isso aqui que o Peter está ensinando, né? E a gente não tem essa opção. E até fica uma sugestão para você, Peter. Eu não sei se alguém já te falou disso, mas eu acho que seria possível fazer uma escola libertária que substituísse as escolas tradicionais. No caso, pode ter lá a pauta do MEC, né? O socialismo 1, socialismo 2, socialismo 3, comunismo 1, enfim, Che Guevara 3, pode ter, não tem problema. Mas você faz também, em paralelo, ensinando o que importa, né? Escola austríaca, coisa e tal. Eu não sei se já te falaram sobre isso, mas eu acho que seria sensacional, porque a demanda por esse tipo de educação tá aumentando. Eu até investiria nisso contigo, se for o caso. E foi ali que eu comecei realmente a me tornar um libertário. E depois disso, abri um canal, Criptomaníacos, voltado para criptomoedas. E depois, em 2018, a gente abriu a empresa, né? A gente tem uma empresa hoje que é um site, uma plataforma de serviços voltados para o setor de criptomoedas, onde a gente foca na parte educacional, né? Então tem tutoriais, tem análises gráficas, tem cursos, tem tudo para que o pessoal entenda melhor sobre criptomoedas e não caia aí em diversos golpes que acontecem no mercado. Pô, tu falou do libertarianismo comigo, mas eu falo contigo também com relação a criptomoedas. Isso é outra coisa também que tem que ser ensinado em escola o mais rápido possível. Meu amigo, em pouco tempo, o pessoal que não tiver o conhecimento básico de blockchain, chave privada, cara, a pessoa é analfabeta praticamente, não consegue mais gerar na sociedade aí, nesse tipo de coisa, né? Exatamente. Cara, muito legal. E bom saber que você é libertário. E me conta, como é que você vê o libertarianismo? Você falou que veio pelo Rafael Hyde, coisa e tal. Como é que você vê esse movimento? Você acha que dá para a gente chegar derrubar o governo, tomar poder? Como é que você encara isso daí? Bom, eu acho que a gente nunca vai derrubar o Estado por meio de convencimento, né? A convencer as pessoas de que o Estado é errado e de que cada um tem que se virar e trabalhar e se desenvolver, eu acho que é muito complicado. É muito mais fácil a pessoa entender, não, cada um aqui dá dinheiro para quem não pode e vamos evoluindo. Eu acho que não funciona no meio do convencimento, né? Eu não acho que, por exemplo, o Uber se desenvolveu e deu certo porque convenceram o comunista de que o táxi é errado. Não. Eu acho que isso evoluiu por meio de tecnologia. O comunista usa Uber porque ele sabe que é melhor e mais barato do que o táxi. E não porque é uma forma mais livre de você conseguir fazer uma interação com o motorista, né? E eu acho que funciona da mesma forma para o libertarianismo. Eu acho que o ancapistão é inevitável, a gente vai chegar lá de uma forma ou de outra, mas é por meio de tecnologia. Então, quer dizer, na hora que você tem uma opção de serviço que é mais barata e melhor, você, independente da sua ideologia, você vai usar. Então, na minha opinião, é assim que a gente chega lá, e é assim também que o Bitcoin se desenvolve, o Bitcoin cresce, né? Não é você convencendo a pessoa de que o dólar é uma porcaria, o real é uma porcaria, sim, porque ele é melhor do que o dólar e o real.
Então, para mim, é o meio tecnológico que nos leva ao libertarianismo e ele acaba sendo inevitável. No final das contas, as criptomoedas têm muito disso, né? Você vê o pessoal de esquerda, eu concordo contigo, assim, o pessoal que é de esquerda vai continuar sendo de esquerda, ninguém vai mudar de ideia, não, realmente pensando bem, eu acho que é melhor não ter governo e coisa e tal, não. O que vai acontecer é isso, a pessoa ela quer se dar bem na vida, ela quer melhorar de vida, ela quer melhorar a situação dela, aí ela vê uma criptomoeda e fala, olha só, tá ganhando dinheiro ali, né? Eu acho que, aliás, acho que isso tem até um ciclo, né? A pessoa, primeiro ela se envolve com a criptomoeda achando que vai ganhar dinheiro, que vai ser um negócio, mas de repente ela se entende o que é a coisa mais a fundo, né? Você vê isso com o pessoal que procura você, é assim mesmo, tem esse ciclo de buscar o lucro e depois vir a parte ideológica, como é que é o negócio? E esse para mim, inclusive, é um dos maiores riscos para o Bitcoin. Eu até fiz um vídeo recentemente que foi muito polêmico, né? Porque eu falei que o maior risco para o Bitcoin seriam os altcoins. E você falar isso num canal de criptomoedas é para levar pedrada, né? Você pode imaginar. Porque, na minha opinião, da mesma forma que as altcoins podem te enriquecer rapidamente, talvez até mais rapidamente do que o Bitcoin, porque tem lá um hype, todo mundo quer comprar determinada criptomoeda, ela também está competindo com o Bitcoin, enquanto ele não é a moeda de reserva mundial. Então, hoje, o Bitcoin ele não é enxergado como uma moeda pela maior parte da população, e sim como um ativo especulativo, ou um cassino, vamos dizer assim, né? Então, na hora que você tem uma altcoin que é um melhor cassino que o Bitcoin, e não uma melhor moeda, a tendência é que ela absorva dinheiro que iria para o Bitcoin. Né? E olha o tamanho do risco. Imagina se o Estado ou um banco cria uma altcoin, tá? Sem que ninguém saiba que tem um Estado por trás dessa altcoin, e interfere ali no mercado, como o Estado sempre faz, para que essa altcoin comece a dar muito lucro. Então, quem investe nessa altcoin ganha 200%, 300% por ano. O que vai acontecer? Todo esse pessoal que está querendo ganhar dinheiro rápido vai começar a migrar do Bitcoin para dentro da altcoin sob controle estatal, enfraquecendo a rede do Bitcoin. E aí fica mais fácil o Estado ir lá e destruir, ou pelo menos atrapalhar muito o desenvolvimento do Bitcoin. Isso só acaba quando o Bitcoin se torna a moeda de reserva mundial, se torna o padrão, digamos assim, né? Até lá, as altcoins são um risco para o Bitcoin, na minha opinião. Então, eu sou um maximalista, como você pode perceber, né? Eu sou um defensor ferrenho do Bitcoin. Eu acho que você pode sim usar altcoins para fazer um trade, né? Fazer ali um swing trade, um day trade rápido para aumentar a sua quantidade de satoshis, né? Tudo perfeito, sem problema nenhum. Agora, você entender que, não, essa altcoin é melhor do que o Bitcoin porque ela é rápida, porque ela tem taxa mais baixa, você está indo pelo caminho errado. Porque o Estado vai justamente usar esses argumentos para te fazer migrar do Bitcoin para uma outra shitcoin qualquer estatal. Então, isso é um risco muito grande que as pessoas não se dão conta. Eu fico me perguntando se Elon Musk, esse pessoal, já não é, de certa forma, uma reação do Estado justamente tentando capturar o Bitcoin, né? Porque uma coisa que eu tenho medo é isso, o pessoal entrar nesse negócio, subir muito o preço e depois furar a bolha de propósito para tentar afastar o pessoal, né? Eu acho que não funciona com Bitcoin, aliás, com nenhuma criptomoeda, porque o pessoal já sabe que essas criptomoedas elas sobem e caem e depois sobem de novo, mas existe esse risco, né, do governo estar, na verdade, jogando por trás disso daí, tentando fazer o pessoal ter prejuízo de propósito para queimar o filme das criptomoedas, né? E a verdade é que as altcoins são centralizadas, né? Várias se dizem descentralizadas, mas quando você pensa no risco estatal, elas acabam sendo centralizadas. Ou porque tem uma rede muito frágil, muito fácil de ser atacada pelo Estado, ou porque, sei lá, tipo a Ethereum, né? Tem lá o Vitalik, um rosto conhecido, todo mundo sabe quem é ele, um cara que tem uma enorme influência sobre a Ethereum, então basta atacar o cara, né, ou ameaçar o cara, que você acaba ferrando aquela moeda. Não que a Ethereum não seja legal, não desenvolva coisas legais, mas eu enxergo mais as altcoins como um ambiente de teste para o Bitcoin. Tudo que acontece dentro das altcoins pode ser implementado na rede do Bitcoin. Claro, de forma muito mais demorada e muito mais cuidadosa do que acontece nas altcoins. Mas essa é a vantagem. Porque as altcoins podem ser criadas do nada e rapidamente se desenvolverem para algo que demoraria anos para ser testado no Bitcoin. Então você faz esse ambiente de teste, vê a porcaria que vai dar na altcoin e depois você implementa, se der certo, dentro da rede do Bitcoin. Né? Como aconteceu diversas vezes com Segwit, né? E outras implementações do Bitcoin.
Não, sem dúvida. Eu estava até vendo, hoje eu fiz um segmento sobre aquele cara, o Jason Palmer, que foi um dos criadores do Dogecoin, e ele criticando muito as criptomoedas, dizendo que não, é um ambiente tóxico, não sei o que lá. Capitalista, não sei o que lá. E no final, assim, se você falar sobre as altcoins, ele está certíssimo, né? A própria Dogecoin é bem isso mesmo, né? Sim, é o que eles fazem, né? É o famoso pump and dump ali que o Elon Musk faz, né? Faz uma postagem no Twitter e do nada a moeda dispara centenas de vezes, né? E a galera, não, a Dogecoin é melhor do que o Bitcoin. É isso que eu falo, é o risco, né? Você pegar uma figura dessa e tirar o dinheiro do Bitcoin para colocar numa porcaria que pode ser controlada por um corporativista ou pelo próprio Estado, né? Agora me fala um negócio. É lógico que a gente está vendo que as criptomoedas vão dominar a economia. Eu acredito, sinceramente, é uma questão de tempo. Agora, é lógico, evidente que o governo não vai morrer sem lutar. Ele não vai deixar a criptomoeda tirar o poder monetário dele sem briga. Qual que você acha que é o problema? O que você acha que o governo vai fazer? Porque proibir o Bitcoin não adianta, ele sabe que não adianta. O que mais que você acha que o governo pode fazer para tentar impedir as criptomoedas? Bom, ele pode criar altcoins ou as próprias CBDCs que a gente fala, né, que é a moeda estatal, que eles já falam que não, o dólar digital vai ser melhor do que o Bitcoin é defasado. Ele pode usar esse tipo de argumento e ele pode ameaçar as pessoas como a gente está acostumado, né? Se você mexer com Bitcoin, você vai ser preso ou qualquer coisa do tipo. A ideia do Pix é justamente por aí, né? A ideia do Pix é um pré-real digital, né? Já está tudo preparado para ser um real digital e depois que estiver pronto, o que ele vai falar? Para que você quer Bitcoin? A gente tem um real digital aqui, tu quer Bitcoin para quê? Não precisa, a transação aqui é instantânea, não tem taxa nenhuma, usa o real digital. Então, acho que esse tipo de ameaça vai acontecer. Só que o Bitcoin é um sistema brilhante, porque a cada vez que ele é atacado, isso aumenta o benefício para quem aceita o Bitcoin. Então, quantos mais países atacarem o Bitcoin, mais ganha o país que aceitar Bitcoin. Então, a gente tem agora o exemplo de El Salvador, por exemplo, né? Que quanto mais atacarem o Bitcoin, e El Salvador agora aceita Bitcoin, aceita empresas que estão ligadas ao setor, mais pessoas vão para lá, mais empresas, mais capital, mais dinheiro vai migrar para lá. E na hora que El Salvador começa a enriquecer, outro país, Paraguai, vai falar, pô, tá dando certo lá, um país que não era pobre, vamos botar aqui também. Então, o mercado se equilibra. No caso, o Bitcoin força isso, né? Quanto mais ataque ele sofre, mais aqueles que possuem Bitcoin acabam ganhando. É verdade. E tem até um outro lado disso daí, né, que o pessoal levantou com relação a essa briga da China com os Estados Unidos, porque existe um pessoal que pensa que a China está tomando o poder em relação aos Estados Unidos. Eu, sinceramente, sou cético com isso. Eu acho que a China não tem tanto cacife assim. Mas, de qualquer forma, o que pode estar acontecendo realmente é o dólar estar perdendo o posto dele de moeda internacional, né? E, nesse sentido, quem sabe o Bitcoin não entra não assume esse papel, né? Será que vai ter algum país querendo botar o Bitcoin como moeda de transação internacional? Ou está muito longe isso? Não, eu não acho que está tão longe. A gente pode, até usando a China como exemplo, né? Os Estados Unidos criam barreiras comerciais com diversos países no mundo, né? Irã, a própria China, Rússia. E esses países vivem buscando por uma alternativa ao dólar. Eles não querem usar o sistema SWIFT, porque isso é controlado pelos americanos. E dentre as opções existentes, o Bitcoin está ali. Né? Você pode criar uma moeda digital chinesa que vai ser usada, tudo bem, mas sempre o russo vai olhar e falar, pô, eu vou ficar na mão agora do chinês? Putz, o Irã vai falar, pô, e se o chinês começar a me ferrar também? Então acaba que a melhor alternativa se torna o Bitcoin. E na hora que ele é a moeda nacional de diversos países, começando por El Salvador agora, fica fácil isso, né? Então eu acho que é uma tendência mundial e eu apostaria aí que nos próximos 10 a 15 anos a gente vai ver o Bitcoin se tornando uma moeda para transações internacionais. Com certeza, com certeza. E nesse sentido também, o El Salvador está assumindo, mas El Salvador é um país que já não tinha moeda própria. Na melhor até tinha moeda, mas parece que a moeda dele já nem o pessoal de El Salvador usa. Parece que Paraguai está indo nesse caminho também, mas também lá no Paraguai a verdade é que o Guarani é muito pouco usado, né? A moeda lá do Paraguai mesmo é muito pouco usada. Você acha que para um país como o Brasil, por exemplo, teria chance de passar uma lei de tornar o Bitcoin moeda? Eu sei que tem alguns deputados com essa ideia. Será que teria condição de passar isso?
Eu acho muito difícil. Eu vejo isso acontecendo em países muito pequenos, né? E quebrados, como no caso de El Salvador. Fica mais fácil você implementar uma coisa como essa. No Brasil não vai passar, porque o Estado é muito grande, o Estado é poderoso, então, e ela tem dinheiro. O Brasil não está tão falido quanto El Salvador. Então, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que a tendência é esses países menores vão fazer isso, vão começar a crescer de uma forma muito mais acelerada que os outros. E aí sim, outros países vão falar, cara, vamos adotar isso aqui, porque é uma forma até o Estado vai pensar assim, né? Porque o El Salvador também tem Estado, a gente tem que lembrar disso, né? Por que El Salvador adotou o Bitcoin mesmo tendo Estado? Porque chega um ponto onde eles falam, é melhor a gente aceitar o Bitcoin, ganhar empresa, vir capital de fora para cá, e a gente ficar com uma parcela menor desse ganho, do que a gente botar nossa moedinha quebrada aqui, tudo destruído, não tem empresa e a gente não ganha dinheiro nenhum. Então existe um ponto de equilíbrio onde isso se torna interessante. E eu acho que isso começa por esses países menores e quebrados, né? Venezuela, El Salvador, enfim, Paraguai. Pois é. Venezuela, principalmente o povo, né? Porque o governo está muito satisfeito. Para o governo é muito bom ele poder emitir moeda, né? Ele ganha dinheiro para caramba emitindo moeda, tranquilíssimo, né? Mas chega um ponto onde não tem mais empresa, não tem mais capital. Então o próprio Estado começa a ficar sem ter de onde sugar, né? O cara fala, pô, tá tudo tão falido aqui que a gente tá perdendo dinheiro. É aquilo, né? Eu não lembro exatamente qual é o nome da lei ou do conceito, mas se você cobrar imposto acima de certo ponto, você começa a ganhar menos do que se cobrar menos imposto, né? Então tem esse ponto aí. É verdade. Cara, tem um outro problema nisso daí, que é um risco que existe para o Bitcoin, eu acho muito pouco provável, mas queria a sua opinião, que é a ideia do governo mundial. Você está vendo aquela Janet Yellen, que é a secretária... Yellen. Isso, que é a secretária do Tesouro americano, né? Ela já está empolgadíssima, já botando um imposto mundial e não sei o que lá. E lógico, esse tipo de coisa vai descambar em tentar tornar a ONU um governo mundial, né? Claramente o caminho é esse. Sim. Será que isso é um risco para o Bitcoin? Porque, veja, se eles conseguirem implementar pela força, né, controle em Bitcoin em todos os lugares do mundo, isso pode ser um problema, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que os países hoje que são grandes e tal, já têm uma carga tributária acima desses 15%, claro que eles são favoráveis, né? Afinal, pô, o resto fica com 15%, porque é uma competição entre países, né? Os países funcionam como indivíduos, não existe um Estado acima de todos os Estados que cria uma lei única. Então, eles estão competindo no mercado. E na hora que o país começa a cobrar muito imposto, o que a gente vê tradicionalmente são as pessoas mais ricas, as empresas migrarem desse país para o país que cobra menos imposto. Então, essa é uma tentativa desses países extremamente socialistas de vamos nivelar as coisas, né? Fazer com que o empresário que está aqui sofrendo não migre para uma ilha qualquer, porque lá também vai ter imposto alto. Só que qual é o incentivo desses outros países que cobram pouco imposto em fazer isso? Hoje eles dependem dessas empresas, desses milionários que migram para lá. Se ele aumenta para 15% ou 25% que seja, ninguém vai para lá. Ninguém quer morar nesse lugar, vai ficar nos Estados Unidos mesmo. Então, é a mesma coisa do Bitcoin, né? Quanto mais eles quiserem implementar isso, o país que não fizer isso vai ganhar mais dinheiro. Porque os milionários e as empresas vão migrar para esse que não aceitou essas condições. A única forma de impor isso seria por uma guerra mundial forçando países pobres a aceitarem essa condição, que eu acho absurdo, né? O próprio povo não ia aceitar isso. Não, esse plano da Yellen já fez água já, porque a Irlanda já falou que não vai aceitar, e a Irlanda, como ela faz parte da União Soviética, da União Europeia, eu tô com a União Soviética na cabeça, porque eu fiz um vídeo sobre o Boris Yeltsin agora há pouco. Caramba, enfim. A Irlanda já falou que não vai aceitar essa taxa de imposto mundial, né? E se a Irlanda não aceitar, como ela faz parte da União Europeia, a União Europeia não pode aceitar. A Rússia, a China já falaram que não vão aceitar, então no final das contas já fez água esse negócio, né? Sim, sempre vai ter alguém que tá do lado contrário, né? Você não tem como ter uma 100% de aceitação em algo. Exatamente. O que você falou, quem aceitou é o pessoal que já cobra mais do que 15%, mesmo tipo o Brasil. O Brasil tá ótimo, né? Pô, se todo mundo cobrar 15%, tá excelente. É para dar desconto, é para diminuir a taxa para 15%, é isso? Impressionante, né? O Abner lembrou aqui que é curva de Laffer, era a pergunta. Isso. Olha só, alguém perguntou aqui alguma coisa sobre computador quântico.
Tu acha que isso é realmente um desafio para o Bitcoin ou isso daí é uma coisa que não tem chance? Enfim, qual que é a sua opinião nesse assunto aí? Bom, o Bitcoin, ele não é uma foto, ele é um filme, né? Ele vai evoluindo com o passar do tempo. Então, se tem uma nova tecnologia, ele também implementa novas tecnologias. Se o computador quântico for um risco para o Bitcoin, ele é um risco para todo o sistema financeiro atual, que utiliza a mesma forma de criptografia que o Bitcoin. Então, por que as pessoas vão se meter com o Bitcoin se pode cagar o sistema financeiro mundial, acabar com os bancos? Então, tipo, não faz nem sentido. Da mesma forma que o sistema financeiro tradicional vai evoluir, o Bitcoin também vai evoluir. Então, não vejo nenhum problema. Hoje, o computador quântico é uma coisa extremamente limitada, né? Ele funciona muito bem para atacar um ponto, uma coisa específica, e não um sistema complexo como o Bitcoin. Então, não vejo qualquer risco com relação a isso. Tecnologia, sempre vai ter tecnologia nova. A gente não tem como, né, o pessoal falar, não, mas se acontecer uma tecnologia XYZ no futuro, meu amigo, vai ter que adaptar, não tem jeito. Esse tipo de coisa faz parte, né? Exatamente. E realmente esse ponto que você colocou é bem verdadeiro, né? A segurança dos bancos hoje em dia é totalmente baseada em criptografia também, com computador quântico, meu amigo. Você começa a invadir conta de todo mundo aí, olha que maravilha. Imagina. Exatamente. Que beleza. É igual a criação de vírus e dos antivírus, né? Você cria vírus novos mais potentes, mas o antivírus também evolui para combater o vírus. Então, não tem muito como afetar o Bitcoin com isso. Beleza. Peraí, eu sou amarela, mas tá falando, acho que é comigo ou é com o Guilherme essa pergunta aqui? Eu não tenho conteúdo do Spotify, é com você, provavelmente. Eu tive conteúdo no Spotify, gente, mas dá muito trabalho esse negócio de baixar coisa, subir pro Spotify, enfim. Realmente é complicado isso. Agora, me fala um negócio, Guilherme, essa questão da moeda do real virtual aqui no Brasil, CBDC. Como você falou, parece que o Pix já é metade do caminho nisso daí, né? Já é. Você acha que isso tem algum futuro? Você acha que o governo vai querer mesmo implementar esse troço ou está só brincando? Não, isso é certo, não só no Brasil, como na União Europeia, como nos Estados Unidos. Isso aí é tendência mundial porque isso aumenta o controle do Estado, né? A gente tem que lembrar que o papel moeda, ele é anônimo, né? Na hora que você vai na feira comprar um negócio, ninguém sabe que você trocou o dinheiro com o feirante. Isso é uma coisa excelente para a gente, né? Mantém um nível de anonimato, de privacidade para o usuário do papel moeda, né? Com todos os defeitos que ele tem essa vantagem. Na hora que você cria um dinheiro 100% digital e sob controle estatal, o governo não sabe só quanto você ganha de dinheiro, ele sabe também no que você gasta e como você gasta. E aí, para ele controlar, fica muito fácil. Ele pode simplesmente bloquear suas transações. Comprar Bitcoin? Não. Bitcoin é ruim. Bitcoin é algo negativo para o meio ambiente, né? Vamos falar isso, né? Então, não pode comprar Bitcoin. Você quer comprar maconha? Não, maconha não pode. Comprar carne com gordura? Carne? Pelo amor, carne? Vai matar o boi? Você vai matar o boi? Tu tá maluco? Não pode comprar carne. Bebida alcoólica? Não, só pode comprar 2 latinhas por mês. Então, o controle estatal ele fica muito maior com isso. E claro que o Estado vai adorar essa maravilha, né? Então, o que ele faz para te convencer a entrar para o real digital ou o famoso Pix? Ele vai falar o seguinte: vem para cá que você não paga TED. Para que você vai pagar TED e demorar de sexta-feira até segunda para cair na conta? Não. Você usa o Pix, não paga a taxa, é instantâneo, funciona final de semana, aí você entra para o Pix. Aí depois de, sei lá, um ano, ele fala o seguinte: agora o Pix tem uma taxa aqui. Precisamos cobrar aqui 5% nas transações bancárias, porque sabe como é que é, né? O governo precisa cuidar da educação, da saúde, e de todo mundo tá passando fome, e vamos embora. E aí cobra esse percentual. Aí depois entra um Ciro Gomes no poder, e o Ciro Gomes fala, vamos cobrar taxa direto na conta da pessoa? Cobra aqui, 25%. Caiu na tua conta, 25% já sai diretamente da tua conta, não te dá trabalho de fazer imposto de renda. Olha que vantagem, Peter. Fala assim, não se preocupa com o imposto de renda. Bateu na tua conta, o governo suga. Mas vou te falar um negócio, sabe por que eu acho que isso não vai acontecer 100%? Porque, lembra, o objetivo do Estado é para políticos e funcionários públicos de alto escalão roubarem o povo. Esse é o objetivo do Estado. E aí, qual que é o problema? Se você tem uma coisa que tem transações que são totalmente rastreáveis, os próprios políticos vão ter dificuldade de roubar. Na hora que eles forem fazer as trambicagens deles lá, eles não vão conseguir fazer a trambicagem sem deixar o rabo lá que dá para ver a transação no Pix ou não sei o que lá. Então, eu suspeito fortemente que o governo vai dar um jeito de fazer esse troço, mas vai deixar uma brechinha. Vai deixar uma brechinha ali, nem que seja o Bitcoin a brecha. Pode ser que o Bitcoin seja a brecha, pode ser que eles deixem o Bitcoin
justamente para ser essa brecha para o pessoal poder efetivamente cumprir a função central do Estado, que é roubar as pessoas. Essa é toda a função do Estado. A vantagem é que, independente do que eles fizerem com real digital ou com Pix, sempre vão ter as pessoas que compraram Bitcoin via P2P, que não tem nenhum rastreio desse Bitcoin. E tudo bem, não são 21 milhões de unidades, que seja 1 milhão de unidades de Bitcoin nesse sistema. Pronto, o sistema vai ser baseado em 1 milhão de unidades. Então, você sempre vai ter a opção de comprar diretamente de uma outra pessoa sem passar por dentro do Estado, né? Então, o Bitcoin acaba sendo, que nem eu falo também, inevitável. Você vai ter a opção, independente da quantidade de Bitcoins que tiverem sem rastreio estatal, de utilizar Bitcoin para isso, já que ele é divisível em diversas casas decimais, né? Pois é. Outra coisa que é um ponto que o pessoal perguntou aqui é a questão de... Não, peraí. Qual que foi a pergunta que passou aqui? Deixa eu achar aqui. Tem uma formiga na barba do Peter. Não tem não, galera. Pode ter gotinha de uísque que caiu aqui. O pessoal está falando aqui sobre proibir o P2P no Bitcoin. Não tem como o Estado proibir o P2P no Bitcoin, pô. Ele pode proibir plataformas que fazem intermediação de P2P, né? Ok, você pode ter uma vulnerabilidade aí. Existem várias que fazem isso. Mas agora, você proibir alguém de trocar dinheiro com outra pessoa na rua ou em qualquer coisa, não tem como fazer, né? É muito complicado. Pois é. Em tese, com o CBDC, eles conseguem, porque o CBDC, se você fizer um P2P que vai envolver moeda estatal, no final das contas eles conseguem proibir isso daí. Justamente por isso que eu acho que eles não vão proibir, porque eles têm que deixar a brecha. Alguma brecha, né? Eles têm que deixar uma brecha para eles mesmos, não tem jeito. Obrigado aí, Matheus Lorenz, pela pergunta. E me fala um negócio, Guilherme. O que você acha aí da política econômica do governo atual? Como é que você está vendo isso daí? O governo está sendo libertário? Ele está melhorando a economia? Eu, sinceramente, eu sou muito crítico do governo atual na parte econômica. Eu acho que eles lidaram muito bem com a parte da pandemia, mas na parte econômica eles não estão indo muito bem, não. O que você pensa disso daí? Não, eu concordo plenamente com você. Eu não acho que o governo consiga fazer grandes coisas em direção ao libertarianismo, digamos assim, né? Porque não depende somente do cara que você bota lá, entendeu? Não depende do Bolsonaro, não depende da figura, a marionete que você bota lá, porque ele depende de um sistema estatal que vai sempre na direção de roubar o indivíduo. Então, não interessa se é o Bolsonaro, se é o Lula, porque o sistema estatal, seja pelo STF ou seja pelo Congresso, ele vai remar na direção contrária. Então, tudo aquilo que o Bolsonaro prometia, né, e que eu até acredito que ele confia, tipo, vamos liberar a arma para o indivíduo. Eu acredito que o Bolsonaro realmente queira isso. Só que não depende dele. Ele pode falar que quer, isso vai ser barrado em algum momento lá. E em relação à economia, a mesma coisa. O que adianta ele querer privatizar tudo? Ele não vai conseguir, não vai passar. Ele pode ter a ideia maravilhosa que for, o Estado, como um sistema, vai bloquear isso. E até por isso, eu acho que é o único ponto que a gente discorda, né? Eu acho que você acha que existe vantagem na gente votar, digamos, no melhor, né? Fazer uma eleição como solução, e eu não vejo isso funcionando, porque eu vejo que a eleição é uma alta preferência temporal. Realmente, o Bolsonaro no poder, ele é melhor para mim no curto prazo. Sem dúvida eu prefiro o Bolsonaro do que o Lula no poder. Eu vou sofrer menos, digamos assim, no curto prazo, né? Mas quanto isso afeta no longo prazo? Quanto isso afeta a gente no nosso objetivo final de chegar no libertarianismo? Porque se o Bolsonaro pode ser enxergado como uma certa solução, ou se não for o Bolsonaro, um outro político qualquer é uma solução melhor, é mais fácil para as pessoas aceitarem essa opção, né? Vamos votar em alguém melhor, do que falar, cara, esse sistema está falido, esse sistema não funciona. E eu não vejo a gente romper um padrão, que hoje é o Estado, sem dor. Nunca aconteceu, nenhuma revolução acontece sem sangue, né? Se quer romper um padrão, vai ter dor. Isso funciona também com relação ao Bitcoin, porque você pode falar que o real é muito ruim, então vamos defender o dólar. Não, tu não está resolvendo, você não está acabando com o sistema monetário atual. Você está arrumando um problema menos pior. Eu acho que a forma da gente acabar é falar, gente, vamos destruir o sistema monetário atual, vai muita gente sofrer, muita gente vai ficar sem dinheiro, muita gente vai passar fome, mas na sequência acaba esse problema. A gente vai ter um sistema livre, a gente vai ter o Bitcoin como padrão,
Beleza, é um sofrimento, mas é um sofrimento temporário. Eu acho que a política é a mesma coisa, a votação é a mesma coisa. É tentar ficar levando com a barriga, né? Falar assim, não, o Bolsonaro é melhor do que o Lula. Beleza, mas as pessoas têm que entender que o problema não é o Bolsonaro ou o Lula, e sim o sistema estatal. Não, eu concordo contigo. Eu vou até te dar um argumento a seu favor antes de fazer o meu argumento ao meu favor. A China e a União Soviética. A União Soviética insistiu no comunismo até o final, acabou ruindo. Hoje em dia, bem ou mal, a Rússia é um país mais aberto do que a China. A China, ao contrário, fez reformas capitalistas, liberou a economia, não sei o que lá. No entanto, o que isso aconteceu? O regime comunista continua até hoje na China. Ou seja, o fato do pessoal ter conseguido por acaso, né, no caso ali não foi por votação, porque não tinha votação ali, mas por acaso o fato do líder chinês lá, o Deng Xiaoping, ter um pouco mais de conhecimento de economia e resolver fazer algumas reformas ali, acabou perpetuando o comunismo na China por muito mais tempo. Se tivesse deixado a China lá no esquema Mao Tse-tung, de paredão, e ninguém tem propriedade de nada, e não sei o que lá, e aí teria caído, talvez, junto com a União Soviética e coisa e tal. O problema tudo disso daí é o seguinte, é o risco do desconhecido, a gente não sabe. Não tem como você saber o que vai ser melhor daqui a 20 anos, se ficar Beltrano, ficar fulano. O que eu sei é o seguinte, se, por exemplo, você tivesse um Haddad da vida durante a pandemia, a gente estaria todo mundo trancado em casa, esquema argentino, com os números de mortos no mesmo nível do que está hoje, e todo mundo com sua liberdade tolhida, proibido de sair de casa e não sei o que lá. Enfim, é aquele negócio. É uma decisão que você tem que pesar dois riscos. É pesar o risco imediato e o risco futuro. Não tem lado bom, né? Eleição não tem lado bom. Tudo tem risco, né? Exatamente. O meu ponto principal é o seguinte: quais países hoje utilizam Bitcoin realmente como moeda? São os países que estão votando melhor e que têm a direita no poder, digamos, ou são aqueles completamente destruídos, né? A gente está vendo o Bitcoin ser implementado em El Salvador, na Venezuela, as pessoas estão usando o Bitcoin como moeda nesses lugares, ou estão usando nos Estados Unidos, estão usando em países mais à direita. Eu estou vendo utilização em países que estão destruídos, porque não tem outra opção. Então é aquilo. Eu acho que a população tende a abraçar o que é mais fácil. Então, se existe uma opção, não, se a gente votar na direita aqui, nosso país vai ficar razoável. As pessoas vão para esse lado do que para o lado, caramba, vamos para o Bitcoin, ou vamos acabar com o Estado. Então, eu só vejo realmente uma migração para o ancapistão na hora que a gente realmente sangra, na hora que a gente sofre pra caramba, e a primeira geração é aquela que sofre muito mesmo, né? Não tem muito jeito de a gente escapar disso. Poxa, mas isso é uma visão triste essa, né? Que a gente tem que encarar uma Venezuela da vida, porque... Caramba, tu tá vendo como é que tá acontecendo? 94% da população na pobreza, cara. É impressionante, a quantidade de gente morrendo de fome. Outro dia a gente fez um vídeo aqui no canal sobre o zoológico da Venezuela. Os animais morrendo de fome, porque não tem dinheiro para nada, vai ter dinheiro para alimentar animal no zoológico. Morreu. E não tem gato, não tem cachorro na rua, porque o pessoal come, né? O gato e o cachorro da rua. Exato, cara. Poxa, realmente é uma coisa, é um dilema moral complicado esse. Mas é aquilo, né? A gente fala muito sobre alta preferência temporal, né? Tanto no libertarianismo quanto nas criptomoedas, e eu acho que é isso. A gente não quer sofrer, a verdade é essa. A gente vai morrer daqui a pouco, a gente não quer sofrer. Então você fala, cara, tá bom, eu prefiro o Bolsonaro aqui, eu prefiro alguém de direita para eu ter uma vida melhor. Mas no longo prazo isso não faz sentido se a gente tiver um objetivo claro em mente. Meu ponto é esse. Eu não quero sofrer também, Peter. Para mim é a mesma questão. Eu não quero sofrer, ninguém quer sofrer. Mas, logicamente, usando a lógica, que eu entendo que é necessário sofrer para chegar lá. Pois é, a questão é o quanto é necessário sofrer. Porque, veja, eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, você está falando dos Estados Unidos, né? Estados Unidos está bem ainda, o pessoal está tudo bem lá, coisa e tal, mas a inflação já está comendo lá. Você está vendo o pessoal já preocupado com isso lá. Estados Unidos vai sofrer também. No momento que virar de moeda estatal para criptomoeda, vai ter muita dor. Pessoal que recebe aposentadoria do Estado, pessoal que recebe salário do Estado, um monte de gente que confia em dinheiro que vem do Estado, o pessoal vai sofrer, né? Realmente não é uma coisa simples, né? Não, a inflação nos Estados Unidos eu acho que já é a maior desde 91. Então, olha o tamanho do buraco que eles estão se metendo, né? Mas, enfim.
E o Fed falou que não vai parar com o auxílio, não. A impressora, né? Manda a impressora, manda a impressora. Tudo bem, tá tudo certo, é só temporário, vai melhorar e liga a impressora. E o problema disso, você acha que não, porque o pessoal é bonzinho e coisa e tal, no final das contas, não é não, meu amigo, é porque realmente o pessoal não tem alternativa, eles não têm o que fazer lá, né? Exatamente. Deixa eu falar da pergunta do Jason Gonçalves aqui. El Salvador vai virar um paraíso das criptomoedas e exchanges com a legalização do Bitcoin lá? Você acha que vai virar um paraíso lá? Eu acho que a tendência é essa, né? Até quando a gente fala sobre mineração também, né? O presidente de El Salvador falando que vai minerar lá no vulcão. Pô, sensacional, né? Você vê que a tendência é essa, porque quando o cara começar a perceber que, tipo, quanto mais eu me abro pro Bitcoin, mais dinheiro entra no meu país, que é um país falido, porra, o cara vai falar que maravilha, vamos trazer empresa, vamos trazer todo mundo para cá. E os outros países, cada vez com uma tendência mais de restringir a negociação de Bitcoin, então vai se tornando cada vez mais lucrativo e melhor para El Salvador aceitar Bitcoin. Mas eu acho que essa brincadeira não vai durar muito tempo, porque um outro país ferrado da vida vai fazer a mesma coisa que El Salvador. Então, na hora que El Salvador começar a se tornar, aí vai ter um Paraguai, vai ter uma Venezuela, sei lá qual país vai começar a aceitar, mas vai começar a ter ali uma divisão, uma concorrência para aceitar Bitcoin. Já existe até alguns lugares na Suíça, né? Zug na Suíça e outros locais, já Malta também, já aceitam bem Bitcoin, já tem ali um lugar favorável, digamos, para empresas voltadas a criptomoedas. Mas a tendência é essa, os países que mais se abrirem vão ganhar muito dinheiro com isso. O Iron, desculpa se eu falei seu nome errado. Vocês acham que o Bitcoin pode aparecer, o Satoshi pode aparecer em algum momento? Não, o Satoshi não vai aparecer. Ele é maluco de fazer isso, ele é uma burrice. O cara, ele é genial por ter se escondido desde o início, né? Eu jamais teria feito isso. Porque você sempre tem aquele orgulho de tipo, vou criar um negócio aqui que é genial, né? Porra, vou ficar rico, vou ficar famoso. E o cara foi genial justamente fazer o oposto, né? Olha, independente se esse negócio dar certo ou não, eu não vou aparecer, acabou. Não vou nem mexer na minha carteira aqui para não dar mole. Sensacional o que ele fez, e não faz nenhum sentido ele aparecer agora, porque ele seria um alvo gigante, né? O Mircea Popesco, cara, né? Falam que ele morreu afogado aí. Não sei se ele morreu afogado ou não, vai saber se ele morreu. Porque diziam que ele tinha 1 milhão de bitcoins, né? Então, e o cara morreu afogado. Não sei, né? Afogamento, negócio de tortura, é uma coisa comum, você morrer afogado em tortura, né? Enfim. E o cara morreu aí, então, quer dizer, o Satoshi não teria um destino muito diferente disso. Vem cá, uma pergunta minha. Você tem um suspeito de quem seja Satoshi? Tem alguma pessoa que você acha que seja Satoshi? É uma pessoa só? É um grupo de pessoas? É o Craig Wright? Quem que você acha que é o Satoshi? Não, eu não me atreveria a falar. Eu acho que existem vários nomes muito famosos, Ralph Finney, o pessoal fala, né? Falam vários nomes aí conhecidos, mas eu não chutaria. Eu acho que tem muita gente genial envolvida com Bitcoin desde o seu início. Poderia ser qualquer uma dessas pessoas, né? Ralph Finney, por exemplo, foi o primeiro a transacionar diretamente com Satoshi, né? Poderia ser? Poderia, mas eu não sei. O que eu acho é que é uma pessoa, não é um grupo, porque um grupo é mais fácil de vazar essa informação. Tu vai comentar com a tua esposa, né? Tá puto de noite lá, tu fala, meu amor, puto. Aí tu fala e vaza o negócio. Quando é uma pessoa só e o cara tem noção do risco que está envolvido, é mais fácil ele manter segredo. Então eu acho que é uma pessoa só, mas eu não me atreveria a falar quem é o Satoshi. Perfeito. Eu vejo um monte de gente que eu acho que tem chance de ser o Satoshi, mas sinceramente... Peraí, deixa eu fazer aqui, tem uma outra pergunta aqui. Henrique Salatini, obrigado aí, Henrique, pelo superchat. Ancapistão é inevitável, mesmo votando, ele vai chegar. Pois eu concordo. A questão é que vai chegar mais rápido, né? Com menos dor, né? O que a gente espera chegar lá. E o Vicente Fleitas, Paraguai já usa Bitcoin. Em Bitcoin já tem quase tudo para comprar na Tríplice Fronteira, há lojas que aceitam cripto. Que legal, bom saber isso. Eu acho que ele é do Paraguai, hein? Vicente é do Paraguai, né? Pelo visto. Pela moeda, né? Pô, bom saber. O dia que a gente puder passear lá em Cidade do Leste, comprar as coisas lá, olha que beleza. Pô, a gente tem um shopping aqui em Florianópolis que aceita Bitcoin para pagamento em praticamente todas as lojas. Eu acho muito interessante isso, né? É claro, é um shopping só, mas é interessante ver que já existem empresários com essa visão, né? Provavelmente ele não vende nada com Bitcoin, mas as lojas têm as maquininhas para aceitar Bitcoin, é bem legal. Tem um projeto da Visa para um cartão que transfere automaticamente Bitcoin.
Você tem informação sobre isso? Como é que funciona? Eu confesso que eu não conheço isso. Eu li algo do tipo, mas eu não sei realmente como vai ser o funcionamento disso. Provavelmente vai estar tudo declarado, né? Então, para quem não quer declarar, fica difícil, porque vai estar ligado ao sistema financeiro atual. Mas, enfim, acaba ajudando, de certa forma, na adoção. E aqui o Breno Pedroso está perguntando: brecha legal para o uso do Bitcoin inviabiliza a moedinha de jogo do Bitcoin do Banco Central. O Buck vai ter mais confiança no mercado. Pois é, cara. O problema do governo é que eles têm o poder da força, né? Isso aí, meu amigo, eles vão. É igual o esquema Neymar que eles fazem, né? Eu falo muito em vídeos lá que esse negócio de pagar via PJ é perfeitamente legal, não tem nada de legal nesse negócio de pagar via PJ. No entanto, o governo vai lá e faz um escarcéu e diz que o Neymar está sonegando e não sei o que lá. Por que eles fazem isso? Porque a ideia deles é propaganda. Eles sabem que não vão ganhar essa ação na justiça. Já tem um monte de decisão na justiça dizendo que PJ é legal e não sei o que lá. Mas, no entanto, eles fazem mesmo assim, que é para dissuadir as pessoas de fazer isso. É uma ameaça, né? Uma ameaça, tipo, se você usar PJ, você tem o risco aqui de ser processado, e aí a pessoa fala, melhor então eu fazer carteira assinada. É sempre o risco, né? O melhor que você escreva um contrato entre você e o cara que é PJ, sempre vai existir o risco desse cara entrar na justiça e te ferrar. O governo vive disso, ele vive da ameaça, ele vive de botar medo nas pessoas, as pessoas preferirem. Não, então é melhor fazer o negócio direitinho, vou fazer aqui, vou assinar a CLT e coisa e tal, para não ter esse problema. Eles pegam pessoas conhecidas como Neymar e como Messi, também fizeram com o Messi na Espanha, justamente porque eles sabem que esse tipo de notícia vai sair para todo mundo. Se pegarem o Zé Mané, que ninguém conhece, não vai dar notícia, não vai ter impacto. Mas a verdade é essa. Infelizmente, assim, espere que no momento que o Bitcoin começar a se tornar uma ameaça mais real ao governo, assim que eles vão começar a prender gente, eles vão começar a pegar gente para Cristo, para dar a mensagem, né? É muito diferente do Daniel Fraga, né? Na hora que o cara começa a ganhar, a mensagem dele começa a chegar mais longe, se torna alguma espécie de ameaça, vão atrás do cara, né? Os canais também, né, Peter? A gente vê os canais sendo fechados no YouTube, sendo ameaçados aí pelo STF, é isso. O cara começa a ter uma voz muito grande, sei lá, o Terça Livre. Os caras vão atacar o cara, entendeu? O meu canal não, porque o meu canal ainda é pequeno para isso. Então, depende do teu tamanho, né? Eles querem pegar como exemplo. Exatamente. Não, eles vão exatamente no topo para tentar dar o exemplo para o pessoal. Agora, um problema que eu vejo nisso também é justamente essa ideia do Daniel Fraga. Eu fico me perguntando até que ponto ele não está escondido justamente por ameaça estatal, ou seja, que nego realmente botou para ele lá, olha só, se tu aparecer aí, meu amigo, a gente vai mandar um monte de soldado e coisa e tal. Isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Bem complicado. Seja livre. Guilherme, seja o verdadeiro Flu campeão da Libertadores, Mundial Invicta. Ô, capistão, não sei o que é. Maverick é um bar aqui na cidade. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu entendi o recado. E eu sou tricolor fanático, né? O Peter é vascaíno, sofrendo aí na Série B no momento, mas vai se recuperar, né, Peter? Vai se recuperar. Vamos lá, nós somos Flamengo. Já estamos ficando acostumados já. Série B é tradicional, né? Olha só, o Faz o Urro perguntou, e as restrições sobre a Binance? Isso é um negócio importante, né? A Binance tem esse truque dela ficar sem nenhum país, de forma que ninguém pode processar ela, mas parece que a União Europeia decidiu meio que brigar diretamente com ela, né? Você acha que ela consegue ganhar essa briga com a União Europeia? Como é que você está vendo essa confusão aí? Olha, eu acho que ela só sobrevive pagando, né? Molhando a mão desse pessoal, porque, infelizmente, é aquilo, né? É uma empresa centralizada, ela pode ser atacada, tudo tem um nível. Claro, o cara tem um ideal correto, ele quer permitir que as pessoas façam transações ali sem divulgar isso para diversos governos, legal. Mas até onde ele consegue segurar a barra? Qual o tamanho da ameaça para ele liberar, né? E é por isso que eu falo, não deixa o seu dinheiro dentro de corretora. Não deixa. Você pode botar o dinheirinho ali para fazer um trade rápido? Beleza, faz. Deixar agora, usar a Binance como carteira, eu que estou envolvido nisso, tem vários casos, vários e-mails que eu recebo de pessoal que, olha, botei meu dinheiro na Binance e agora não consigo, meu dinheiro sumiu, sei lá, perdi a senha, o negócio desapareceu, a Binance não me ajuda. É uma corretora, gente. Então, assim, vai ter risco. Use uma carteira pessoal,
privada sua, de preferência uma hardware wallet, uma carteira física, esconde isso, sei lá, divide a senha em 2 partes, bota em casa diferente, porque tem risco, gente. Não adianta usar a corretora como carteira, porque não funciona. Principalmente se você vai guardar uma quantidade maior de Bitcoin, é muito importante você tomar cuidado com isso daí. O canal Cidade dos Anjos está perguntando aqui, o Bitcoin sofre risco de sofrer um cyberataque com estados e agências de inteligência? E aí, o que você acha? Não, eu acho... O sistema do Bitcoin ele é criado justamente para proteger ele de ataque, né? É muito difícil um país ou uma pessoa conseguir ter uma quantidade de hash rate suficiente para conseguir fazer algum ataque no Bitcoin. E mesmo se conseguisse, basta a rede falar, pô, isso aqui não é legal. Esse bloco foi criado pelo, sei lá, pelo Bolsonaro. Vamos ver, o Bolsonaro criou aqui. Não, vamos seguir outro ramo aqui do Bitcoin. E pronto. Todo o gasto estatal para criar essa ramificação não vai servir de nada, porque a rede vai seguir um outro caminho. Então, é genial. O Bitcoin realmente é genial. Para mim, é a maior invenção. Para mim, é maior do que a própria internet, tá? A invenção do Bitcoin. Eu acho que é sensacional o que foi criado. As pessoas ainda não fazem ideia do valor que o Bitcoin tem. Não, eu tenho certeza que vão ver esse valor mais adiante. Não é uma coisa que as pessoas não entenderam ainda. A adoção do Bitcoin está muito mais rápida que a adoção da própria internet. Sim. No mundo todo, e é porque as pessoas vão perceber esse valor mais adiante, né? Você lembra, eu sempre gosto de chamar esse cara, caramba, como é que é o nome daquele economista famoso americano? Paul Krugman. Paul Krugman, famoso Paul Krugman. Que era um prêmio Nobel de Economia, não sei o que lá, e em determinado momento, lá em 95, ele falou que, olha só, esse negócio de internet, isso é uma moda, isso não vai dar em nada, isso aí, a importância disso... vai se provar que a importância disso não foi maior do que a máquina de fax. Hoje em dia, você tem que explicar para o pessoal o que é máquina de fax, porque não sabe o que é máquina de fax hoje em dia. Não existe mais isso, acabou e, caramba, a internet está aí. A vida nossa hoje em dia é quase toda girando em torno da internet, é muito impressionante isso. Mas é a mesma dificuldade que a gente tem de explicar o Ancapistão para quem está acostumado com o sistema atual, né? A pessoa está acostumada com o sistema que existe o Estado faz tudo, então a pessoa não consegue entender uma forma de mundo que não seja com o Estado, né? Mesmo que seja uma coisa lógica, uma coisa racional. Não, a gente sempre teve Estado, por que não vai ter Estado a partir de agora, né? E é difícil você convencer pessoas, você pode usar o argumento que você quiser, ela não se convence. E eu acho bizarro, por exemplo, carioca não entender que a gente precisa de um sistema trustless, né? Um sistema que não depende de confiança. A gente que é carioca, né, Peter? Pô, carioca é malandro, você vai tomar um golpe, você vai ser passado para trás por um terceiro. Então você precisa de um sistema que não dependa de confiança em terceiro. E o carioca vai lá e defende político. Você fala, não é possível isso, não é possível. Cara, sinceramente, não, olha só, sinceramente, eu sou carioca, você é carioca, mas eu já perdi a esperança em carioca. O pessoal aqui, não tem jeito, cara, que é muito socialismo aqui nessa terra, bicho, é impressionante. O pessoal adora se ferrar em político, cara, não tem jeito, cara. Cara, ele é de Eduardo Paes, cara. Meu amigo, Eduardo Paes, o cara roubou pra caramba na época da Copa do Mundo aqui, Copa do Mundo não, da Olimpíada, não sei o que lá, o nego elegeu o cara de novo. A quantidade de governadores presos já pode pedir música no Fantástico, já toda hora é governador preso aqui no Rio de Janeiro e virou normal, né? Pô, o cara é corrupto, mas foi preso? Não, então pode colocar. Apesar de que nisso daí eu falo assim, eu acho que pelo menos nesse ponto nós estamos à frente dos outros estados. Quer dizer que no seu estado vocês não prendem os governadores depois? Não, tem que prender, pô, as pessoas são ladrão, cara. A gente que não prende, entendeu? Já tem alguma coisa, já tem esse negócio daqui, o pessoal já não passa a faixa de governador, já passa a tornozeleira eletrônica do governo. Você não acaba colocando no poder os caras que sabem esconder melhor o roubo? Não é um sistema que incentiva o cara que é bom demais para ficar preso. Tipo o Lula, né? O Lula vai ser preso, mas ele vai sair, porque o cara é bom em roubar, o cara, é craque nisso. Então, é um sistema que vai levando pro topo o cara que é mais bandido possível, o cara que mais consegue esconder o roubo. Mas é o que eu falo, cara. O pessoal tem muito essa visão assim, não, que na Noruega tudo funciona. Meu amigo, na Noruega o pessoal consegue roubar sem o pessoal perceber, cara. É isso. Não é que funciona, não. É que o nego rouba pra caramba sem conseguir dar margem. Estados Unidos, a mesma coisa, é uma roubalheira do caramba. O governo é feito para isso. O governo só existe para isso. Não tem lógica nenhuma. Mas, enfim, isso daí, se eu for chorar minhas mágoas de governo aqui, nossa, meu amigo. Não, vamos pensar de coisas úteis, cara. Questão de perspectivas libertárias para o futuro.
Eu sei que você é muito ligado nessa área de criptomoedas e coisa e tal, e lógico, isso é uma iniciativa libertária, coisa e tal, mas tu tem visão de alguma iniciativa libertária bacana que tu apoie, que você tem interesse? Como é que você vê isso? Bom, assim, nenhuma iniciativa eu sou diretamente ligado, né? Mas eu vejo diversas formas da gente chegar lá por meio de descentralização, uso de criptomoedas, né? Existem projetos, por exemplo, para tornar o Uber descentralizado, no caso, você, ao invés de ter ali uma empresa centralizada, Uber, que pode ser atacada pelo Estado, né? E no caso, o Estado cobrar imposto sobre a Uber e tal, você simplesmente conecta diretamente o usuário ao motorista, né? E pronto, acabou o problema. Então você consegue, dessa forma, descentralizar, impedir o governo de arrecadar imposto, e você, pouco a pouco, vai matando o Estado com isso, né? Então você pode ter, sei lá, iniciativas voltadas para logística, para transporte, para venda de mercadoria, o que você quiser, sem ter uma empresa no meio, sem ter um intermediário que possa ser atacado pelo Estado. Eu vejo que isso é uma forma da gente evoluir, avançar mais rapidamente em direção a um capistão, porque você sufoca o Estado. O Estado, ele depende de sugar dinheiro das pessoas. Se ele tem alguma coisa que dificulta isso, né, no caso a descentralização dificulta muito, porque é muito mais fácil você atacar uma empresa do que 2.500.000 pessoas que querem esse serviço, então você mata o Estado, porque sairia muito caro para o Estado atacar cada uma das 2 milhões de pessoas separadamente, né? É muito mais fácil, muito mais barato ele atacar somente uma empresa. Então eu vejo que as criptomoedas e a descentralização acabam nos ajudando muito em direção ao capistão. Existe a iniciativa do Arcade City, né, que tem essa proposta. Eu não sei até que ponto eles realmente implementam isso, mas eles conseguiram já colocar em algumas cidades americanas em que o governo proibiu o Uber, né? Esse negócio está sempre na linha ali, o governo está sempre tentando proibir o Uber, né? Eles conseguiram proibir em Austin, por exemplo, no Texas, e Arcade City lá virou o padrão do pessoal lá, né? Realmente né? Se o governo proíbe, se torna muito mais vantajoso, muito mais lucrativo para quem está usando o Arcade City, no caso, né? Que é o que você está falando. Então o mercado se ajusta, porque é um mercado livre. A vantagem da descentralização das criptomoedas é isso, é um mercado livre. Então ele tem um incentivo para ser usado cada vez que o governo ataca mais. Olha só, o Douglas Carlos está perguntando aqui, Bitcoin chega a 200 USD até dezembro. Douglas, se eu soubesse disso, meu amigo, eu estava vendendo essa informação, cara. Não vou vender, não é dar de graça, não. Mas diz aí, Guilherme, o que você acha? O pessoal se baseia muito no modelo Stock to Flow, né? No modelo Stock to Flow que leva o Bitcoin num valor aí entre 180 e 300 mil dentro de um período que vai desse ano até 2022, né? Então o pessoal está empolgado com isso. Eu não faço a menor ideia, o que eu sei, na verdade, é que historicamente, no ano seguinte ao halving que a gente passou ano passado, o Bitcoin tem uma supervalorização, né? A barra anual do Bitcoin vai lá em cima. Só que ela não vai lá em cima direto. Acontece uma coisa muito interessante que aconteceu todas as vezes na história. Ela sobe muito, mas ela recua depois de determinado ponto até o ponto da alta histórica anterior, que no caso agora seria o 20 mil dólares, né? Então é uma coisa de maluco, porque imagina, sobe, volta onde você não aguenta mais, você vende porque você fala, ferrou, Bitcoin vai a zero. Ele bate nessa alta histórica anterior e aí dispara de novo e sobe muito mais. Então a gente ainda está dentro desse padrão. O Bitcoin hoje está em 30 mil dólares, né? 31 mil dólares. O pessoal está ali com medo dele cair. Mesmo se cair, o meu chute seria, ele vai bater nesses 20 mil dólares ou próximo disso, e a partir daí fazer um trampolim para voltar a subir com força. Então, possível eu acho difícil, tá? 200 mil dólares eu acho difícil, mas possível é. Pois é, e aquele negócio também, né? A gente está vivendo um tempo que, com esse negócio de pandemia, de recuperação econômica, tem fatores externos também que estão influenciando nisso daí, né? Sim. O Alan Moraes está perguntando aqui como funcionaria serviços de segurança, justiça, limpeza urbana em um país sem Estado. Bom, isso é tudo privatizado já, Alan. Qual a dúvida aqui? Mas, bom, deixa eu perguntar para o Guilherme aí, para o Guilherme. Eu gosto sempre de comparar com o shopping, né? O shopping é um lugar que você anda sem pagar nada. Você não paga nada para andar dentro do shopping. Mas ele tem ar-condicionado, ele tem segurança, tudo funciona bonitinho lá dentro. Né? Aí você vai numa praça do estado,
tá tudo cagado, tudo sujo, cheio de lixo no chão, a praia também tá poluída, tem arrastão. Por que no shopping funciona e na praia e na praça não funcionam? Bom, porque o shopping tem um dono. Tem alguém que está cuidando disso. E por que ele não te cobra? Já que tem um dono, por que ele não te cobra para entrar no shopping? Porque para ele, dá mais dinheiro para ele que você entre de graça lá e aí ele cobra de forma indireta. Ele vai cobrar do lojista que quer ter uma loja ali dentro, ele vai cobrar de você que quer parar o carro dentro do shopping, ele vai cobrar para fazer divulgação de marcas e coisas, né, ao redor do shopping, e ele ganha muito mais dinheiro assim do que cobrando uma entrada. Então o pessoal pensa, pô, mas como é que vai ter uma praça, como é que vai ter uma rua, como é que vai ter uma praia sem o Estado, né? Vão me cobrar e quem não tiver dinheiro para pagar? Não vão te cobrar, porque esse não é o modelo mais eficiente para você ganhar dinheiro. O modelo mais eficiente é entre de graça na minha propriedade. E você vai pagar para consumir alguma coisa, para parar o seu carro, vai ter uma publicidade lá, né? Pô, você hoje entra no Spotify, você escuta a música de graça. Né? Como é possível você escutar música de graça no Spotify? Porque é o modelo freemium. Você consome de graça, mas existe um premium para quem quer ter mais qualidade, quem quer ter, né, vantagens adicionais naquele serviço. Netflix, por que você não vai ver filme gratuitamente via torrent? Baixa o filme aí. Baixa o filme na internet de graça. Não, você prefere pagar R$20 no Netflix porque é muito mais cômodo para você. Tá lá uma listinha, né, um cardápio de filmes de forma organizada para você selecionar e assistir o seu filme no conforto do celular. Para que você vai baixar, ficar 1 hora baixando no torrent? Então não é porque algo é gratuito que ele tem que ser estatal. Não é isso. Na verdade, o Estado ele te cobra muito caro para aquilo ser gratuito, né? Você paga de forma adiantada via imposto e paga muito mais caro do que seria se fosse privatizado. Não, pior, é o que eu falo sempre, né? O grande problema disso é que você pode falar assim, não, mas então nesse caso, você indo no shopping, você está pagando do mesmo jeito. Porque você está indo na loja, está comprando, algumas pessoas estão comprando, né? E no final das contas está pagando por aquilo tudo ali. Mas a grande vantagem desse troço é o foco da pessoa. O foco de quem, do lojista ali no shopping, é de fazer você ter uma boa experiência ali no shopping. Você entra, você tem um ar-condicionado legal, tá tudo limpinho, coisa e tal, porque ele quer que você volte ali para você comprar. O governo, não interessa, como ele já te força a pagar imposto, ele não tá nem aí para você. Você tá na rua, tá tudo sujo de coisa, você reclama, aparece no jornal que tá reclamando, que tá cheio de sujeira, e daí? Você é obrigado a pagar do mesmo jeito, entendeu? Ele não tem o incentivo de te dar o bom serviço depois. E o incentivo é invertido, né, Peter? Porque você imagina assim, você tem a segurança pública, você tem lá a delegacia policial. Se o teu bairro está muito seguro, a tendência é você ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro do Estado no ano seguinte. O Estado vai focar sempre em quem está pior. Então, qual é o incentivo para você? Faça um mau trabalho. Tenha criminalidade no teu bairro que vai vir mais dinheiro no ano seguinte. Já o shopping é o contrário. Se tiver assalto dentro do shopping, ninguém vai lá comprar. Então faça uma boa segurança dentro do seu shopping que vai vir mais gente. Então olha como a lógica estatal é invertida e incentiva você a cada vez ir para o buraco, cada vez está numa situação pior. O Hans Hermann Hoppe tem uma palestra dele que ele fala isso, ele mostra números da Europa, a gente não é do Brasil não, tá? Da Europa, em que ele mostra que a quantidade de vezes que teve conluio de delegacias de polícia com traficantes, com pessoas, com criminosos, para aumentar a criminalidade em locais justamente por questão de querer mais orçamento, de querer mais coisa. É impressionante isso. É uma tendência mundial isso. A gente vê isso no Rio de Janeiro, né, de grupos criminosos carregando o corpo para lá e para cá, para ficar numa outra área, né, não ficar na área daquele grupo. Pô, isso acontece para aumentar a criminalidade num ponto e não no outro. Então é uma loucura. É um sistema que realmente atrapalha, ele é invertido. Olha só, o Arne Saknussen perguntou se a Figueirense vai ser parceiro da Chiles. Eu não sei do que ele está falando. Chiles é um projeto que foca em clubes de futebol, né? Então ele tem aí, eu não sei se é NFTs, eu não pesquisei a fundo, né? Mas é voltado para clubes de futebol. Eu não faço ideia se o Figueirense vai ser parceiro da Chiles, para falar a verdade. E o Rafael Rossi está perguntando aqui, existe algum risco de funcionário público ou concursado mais CLT praticar o libertarianismo em seu trabalho? Eu acho que ele não seria bem visto lá, né? Eu acho que ele teria um problema na carreira dele internamente, digamos assim, né, Peter? É o que eu falo com o pessoal. O que mais tem por aí é funcionário público libertário, porque
A primeira pessoa que percebe o quanto o Estado é um negócio ineficiente, é um negócio que não funciona, é o funcionário público. Se o cara for honesto, se ele olhar para o que ele está fazendo ali, para o dia a dia dele, ele percebe que realmente a coisa toda é uma grande brincadeira que o pessoal faz para justificar, né, a existência do próprio Estado. Agora, isso daí, meu amigo, aí vai depender de cada um, de que lugar que você está, do qual funcionário público que é, enfim, isso daí eu acho que é uma coisa mais complicada. Mas então, Guilherme, me fala aí, a gente já está chegando em 1 hora da nossa live, você sabe, a gente costuma fechar aqui em 1 hora. Deixa eu te dar uma pergunta final para a gente fazer o fechamento aqui. O que você vê em termos de criptomoedas para o futuro? Você acha que, no futuro breve, eu digo, 2022, você acha que a gente vai ver mais países seguindo o exemplo de El Salvador? Você acha que vamos ter, por outro lado, mais legislação proibindo criptomoedas ou limitando criptomoedas? Como é que você vê aí o curto prazo do desenvolvimento das criptomoedas? Eu acho que no curtíssimo prazo elas vão sofrer muito ataque. Eu acho que o mundo está nessa direção, né, de controle popular, controle das liberdades individuais. Então eu vejo uma tentativa de fazer isso, mas é um ponto de virada, Peter, na minha opinião. Eu acho que o Estado, se ele tem alguma chance contra o Bitcoin, ele tem mais uns 2 anos para tentar fazer isso. Se ele não conseguir, ele não tem mais volta, já era. Então, eu acho que o ataque vai ser pesado por causa disso. A gente está sofrendo um ataque muito pesado, né? Vocês podem olhar pela China, o que aconteceu recentemente de proibição de mineração, e a China era o polo da mineração mundial, né? Então, a chance de destruição estava ali. Proíbe a China, os mineradores da China vão ter que vender suas máquinas, vão ter que migrar para outros países. Existe a chance de outros governos comprarem essas máquinas e ficarem com hash rate muito alto na rede do Bitcoin, e assim talvez prejudicar ou inviabilizar o Bitcoin. Então, e o que a gente está vendo agora é a migração em massa para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais está recebendo máquina vindos da China, né? E eu acho ótimo isso, porque é uma descentralização do poder computacional da rede. Era um risco para o Bitcoin estar preso dentro da China. Então, para mim é isso. Eles vão atacar feio. O Bitcoin, com o tamanho da porrada que ele levou, né, caindo o poder computacional como caiu, que foi o recorde histórico do Bitcoin, ele ainda está segurando nos $30 mil, para mim é um milagre. Tá? E isso é muito importante, isso mostra a força do Bitcoin. Para mim era para cair para $10 mil, era para ter despencado. E está segurando acima da alta histórica anterior. E eu vejo que depois desse período, desse 1 ano, 2 anos que a gente vai passar de sofrimento, aí o Bitcoin decola, outros países vão adotar o Bitcoin, e a tendência é a gente ver Bitcoin batendo aí em valores estratosféricos. É isso daí, cara. Poxa, muito bom, muito bacana o papo contigo. Muito obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Realmente, o Guilherme é um dos caras que mais entendem de criptomoedas. Para quem não sabe, o canal Criptomaníacos, todo mundo sabe, né? Não estou falando aqui, mas todo mundo sabe. Canal Criptomaníacos, vai lá, pessoal, não deixe de se inscrever. Guilherme, muito obrigado aí pelo bate-papo e até a próxima. Obrigado, Peter. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Abração.